Quero ministrar para você nessa noite algo que o Senhor colocou no meu coração e que tudo que eu venha ministrar aqui nessa noite seja para o louvor da glória do Senhor e que você possa estar com o teu coração aberto para receber e que ao você receber essa palavra, você dê liberdade ao Espírito Santo para ministrar no teu coração, porque da boca do homem sai a palavra, mas é o Espírito Santo quem revela aos nossos corações tudo aquilo que nós recebemos através do homem. Eu tenho aprendido isso no decorrer da minha caminhada cristã. Eu vou para a igreja, eu vou para os cultos, eu recebo a palavra, mas eu fico meditando na palavra, aquilo que eu não entendo, eu peço a revelação ao Espírito Santo. Para quê? Para que eu não venha a ser enganado, porque o homem é falho. Estou dizendo aqui que o homem viveu alguma coisa errada, mas eu posso errar. E se você não tiver pleno conhecimento da palavra, você pode ser enganado. Mas se você tem conhecimento da palavra e você sabe que a revelação vem do próprio Espírito Santo, você vai ouvir a palavra, você vai ouvir a explicação, mas você vai no teu momento a sós com Deus, você vai pedir a Ele para te revelar se aquilo que você ouviu, aquilo que você recebeu verdadeiramente veio da parte dele ou da parte do homem. O que veio da parte dele você recebe, você deixa se edificar, mas o que vem da parte do homem você joga fora. Não julga o profeta, julga a profecia. E que nesta noite o Espírito Santo ele possa ministrar aos nossos corações. E eu quero falar nesta noite, querido, algo que é normal. Hoje todo mundo espera o cumprimento de uma promessa. Quem não recebeu uma promessa de Deus? Quem não está esperando para que uma promessa de Deus seja cumprida? Não sei quanto tempo faz que Deus te prometeu algo que você está esperando. Se faz um dia, se faz um ano, se faz 2 anos. Eu quero que você entenda uma coisa, que Deus ele faz uma promessa. Mas nem sempre a promessa se cumpre na hora que ele faz. Nem sempre se cumpre com 1 dia, com 2 dias. Às vezes passa anos. E por o tempo passar e a promessa não se cumprir, às vezes, por muitas vezes você até desiste de esperar. O Satanás começa a colocar coisa no teu coração a respeito que Deus falhou, que Deus não olha mais para você, que Deus esqueceu de você. Não, querido. Deus ele faz uma promessa, mas ele vai entregar a promessa no tempo dele, no momento dele. Por quê? Porque ele vai te preparar para receber o cumprimento da promessa. Porque pode ser que se ele te entregar a promessa no momento em que você pediu e ele prometeu, talvez você não esteja preparado para receber aquela promessa naquele momento, e aquela promessa pode ser motivo de destruição na tua vida espiritual. Então, tudo é o tempo de Deus. Então, se Deus te fez a promessa, e você tem convicção que foi Deus quem fez a promessa para você, então, confia, espera o tempo dele, porque no tempo dele, ele entregar a promessa, é porque você está preparado para receber, e o cumprimento da promessa vai ser bênção para você, em nome de Jesus. Queridos, Deus, quando eu me converti, Deus me fez algumas promessas. E como eu não tinha experiência, eu comecei a imaginar coisas, eu comecei a elaborar, eu comecei a pensar como era que ia ser, o que eu ia fazer com a promessa. Mas, o que acontece? Teve promessas que foram cumpridas de imediato. Mas teve promessas que se cumpriram 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois. E eu tenho promessa de Deus que ainda não se cumpriram. Já faz mais de 20 anos. Já faz 25 anos que eu me converti. E eu tenho promessa de Deus que logo quando eu me converti, que Ele fez, que ainda não se cumpriu. Mas eu aprendi a esperar. Porque eu sei que quando Deus cumprir com essa promessa, é porque eu já estou preparado para receber. E eu não vou fazer besteira com o recebimento da promessa. Amém, queridos? Eu quero falar alguma coisa sobre algumas promessas. Porque muitas vezes, queridos, nós pensamos em promessa, nós queremos receber promessa de bens materiais,
de coisas e as promessas de maior valores que Deus nos faz, mas nós fazemos pouco caso, né? Deus tem muitas promessas boas para a sua vida. A vida nem sempre é fácil, mas Deus tem planos bons para você. Ele quer o seu bem e promete estar ao seu lado. Eu vou trazer aqui algumas promessas que eu separei aqui, que eu buscando para você. Talvez alguma já se cumpriu, outras está a caminho. Mas a primeira promessa que Deus fez para mim e Deus fez para você, essa promessa já se cumpriu. É a promessa da salvação. No livro de João, no capítulo 2, no versículo 25, diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Deus, Ele prometeu para mim, Ele prometeu para você, que se nós viéssemos a crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, crer que Ele é o Filho de Deus, e pedisse a Ele para colocar o nosso nome no livro da vida, essa promessa já foi cumprida. E essa promessa teve um preço, mas não foi preço de ouro, não foi preço de prata, não foi preço de dinheiro, foi preço de sangue. Jesus pagou o preço dessa promessa da salvação minha e sua, se entregando à morte, e morte de cruz. Ali Ele doou todo o seu sangue. Ali Ele teve o seu corpo dilacerado, teve o seu corpo perfurado, teve suas mãos levando cravos, nos seus pés com cravos, uma pesada cruz. Ali era o preço da nossa salvação. Então essa promessa da nossa salvação já foi paga. Se alguém por aí disser para você que para você ser salvo, você precisa pagar isso, você precisa fazer aquilo, você precisa... Não, queridos. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e está procurando viver segundo a palavra do Senhor, está procurando viver os mandamentos do Senhor, e o seu nome está escrito, você não precisa fazer nada. Porque o que tinha que ser feito pela tua salvação, já foi feito, Jesus já fez. Então, é uma promessa que já se cumpriu na minha e na sua vida, e na vida de muitos. Mas nós não precisamos pagar por isso. Se você conhece alguém que está te cobrando algo para você obter a salvação, foge dessa pessoa, queridos. Foge, porque a salvação ela é grátis, ela é gratuita. Tinha um preço? Tinha, mas foi paga. Jesus pagou. Então você não precisa pagar para ser salvo. Você só precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados, e que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, e que Ele já escreveu o seu nome no livro da vida. Então essa é uma promessa que já, na minha vida hoje, eu creio que na sua vida também já aconteceu. Agora não se engane, que todos os dias nós temos que lutar para não perder a salvação. Por quê? Porque todos os dias Satanás elabora um plano para nos tirar da presença de Deus, para nos fazer pecar e fazer com que nós venhamos a perder a salvação. Então só quem pode evitar a sua salvação é você. Mas você não precisa pagar nada por ela, porque ela já foi paga na cruz do Calvário. E segundo, Ele nos promete uma vida abundante. No livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim: o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha uma abundância. Deus nos promete uma vida, não nos promete uma vida fácil, mas promete uma vida boa. Ele tem poder para devolver o que o inimigo roubou, ressuscitar o que foi morto e restaurar o que foi destruído. Aqui na carta de João existe uma promessa de vida e vida com abundância. E o que é uma vida com abundância?
Será que uma vida com abundância que Deus está nos prometendo é uma vida de luxo? De bens materiais? Não, queridos. Não. É uma vida sem dificuldades? É uma vida... Não, queridos. A vida abundante que Deus está... boa que Deus está nos prometendo é uma vida que não importa a circunstância, não importa a dificuldade, nós temos paz. E nós temos a convicção que o deserto vai passar, que a luta vai passar, e mais ainda, nós temos a convicção que a vitória é nossa. Vida boa é você se deitar de noite e dormir. Vida boa é você não precisar de medicamento para dormir. Essa é a vida boa. E quando você entrega tudo nas mãos de Deus, queridos, Ele vai suprir todas as suas necessidades. A verdadeira prosperidade não é prosperidade materiais, não é dinheiro, não é casas boas, carros bons, não. Prosperidade é você ter a sua necessidade suprida. E Deus, Ele supre todas as suas necessidades. Essa é uma promessa de Deus. Ele estará com você todos os dias até a consumação do século. Ele também nos faz uma promessa, quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Jesus, Ele nos faz uma promessa do Espírito Santo. No livro de Lucas, capítulo 11, verso 13, diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu nos dará o Espírito Santo a quem pede. É uma promessa. Ele fez a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus, Ele passou por todo o sofrimento, que Ele ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra ainda antes de subir ao céu, mas quando Ele foi para Ele subir, Ele disse para os seus discípulos que estavam com Ele ali, Ele disse: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que venha o Consolador, até que venha o Espírito Santo. Foi uma promessa, e o Espírito Santo, ele veio. E quando você recebe Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em você. É uma promessa. O Espírito Santo mora dentro de você e pode encher a sua vida. Basta você pedir. Se você acha que não tem, se você tem dúvida, pede a Deus. Pede a Deus que o Espírito Santo venha habitar em você. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador, é o nosso guia, é o nosso protetor. O Espírito Santo é tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Não existe preço, não existe coisas no mundo que pague isso. Você não tem o vazio dentro de você, porque o teu ser está preenchido, o teu coração está preenchido com a presença do Espírito Santo. Foi isso que Jesus prometeu antes dele subir aos céus: não saiam de Jerusalém até que venha o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um objeto. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da Trindade de Deus. E ele habita no homem. Ele habita em todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio e pagou o preço da nossa salvação. Embora haja desafios e lutas, Deus nos protege do mal e das desgraças. Aquele que crê em Deus recebe a promessa de proteção. Creia no Senhor, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É uma promessa. O Espírito Santo está para te defender. Ele
está para te ajudar. Ele está para te ajudar. É só você clamar, é só você pedir. A outra promessa também. Deus promete paz. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: e disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci. A paz de Deus ajuda a superar todas as dificuldades. Deus nunca lhe vai abandonar. Ele está sempre com você para lhe dar a paz quando você mais precisar. Deus, Ele nunca te abandonou, não te abandona e jamais vai te abandonar. Ele te prometeu te dar uma paz, a paz que excede todo entendimento. No mundo tereis aflições. No mundo nós teremos aflições, nós teremos angústias. Nós teremos dores. Nós teremos momentos difíceis. Mas a paz que excede todo entendimento alivia o nosso ser, alivia a nossa alma. O mundo inteiro pode desabar, mas você está em paz. Por quê? Porque você tem o Deus da paz. Você tem o Deus de abundância. Você tem o Deus da alegria. É esse Deus que eu estou falando para você nessa noite. Muitas vezes nós ficamos esperando cumprimento de promessas, de coisas que não vai surtir tanto efeito nas nossas vidas, como a promessa de paz, como a promessa do Espírito Santo, como a promessa da salvação. Queridos, as coisas materiais são insignificantes diante das coisas espirituais. As bênçãos materiais são muito pequenas diante das bênçãos espirituais. As coisas materiais, elas vão perecer, mas as coisas espirituais, elas permanecem para sempre. É isso que eu quero que você entenda. Não estou aqui dizendo que você não lute para ter suas coisas, não. Se você pode ter um carro bom, tenha. Se você pode ter uma casa boa, tenha. Se você pode ter um emprego bom, tenha. Não estou dizendo que isso não é o que eu estou dizendo, que isso, mas eu estou dizendo para você é que isso, diante das coisas espirituais, é insignificante. Nós precisamos das coisas materiais para viver aqui enquanto estivermos na terra? Precisamos, mas nós temos que estar preparados espiritualmente. Porque na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da aflição, é as coisas espirituais que vai nos dar força para permanecer de pé, em nome de Jesus, amém? A paz de Deus ajuda a superar a dificuldade. Deus nunca vai te abandonar. Ele está sempre com você. Ele diz ele promete no livro de Mateus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, eu costumo dizer que a hora que Deus mais se faz presente na vida de um cristão é na hora da dor, é na hora da dificuldade. Agora, o que acontece é que a dor, a dificuldade, as aflições não nos deixa enxergar, não nos deixa sentir a presença dele ao nosso lado. Se Deus te prometeu que vai estar com você todos os dias, todos os momentos, ele vai estar. Ele vai não, ele está. Porque ele é um Deus que promete, é um Deus que cumpre. Amém, queridos? Uma outra promessa também é a promessa da provisão diária. Aleluia! No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 33, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Deus está dizendo para mim
e está dizendo para você nesta noite, através de uma promessa da provisão diária. Ele está dizendo, não se preocupa, não fica preocupado com o que você há de comer amanhã. Não fica preocupado com o que você há de beber amanhã. Não fica preocupado com o que você há de vestir. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca em primeiro lugar a justiça de Deus. Busca em primeiro lugar o amor de Deus. E essas coisas que eu falei há pouco tempo, as nossas necessidades serão supridas. Porque Deus, um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, Deus, queridos, esses últimos anos, eu estou vivendo isso aqui. Eu estou vivendo isso aqui, eu estou vivendo da provisão de Deus. Deus tem suprido as minhas necessidades. Pelo momento que eu estou vivendo, pelo momento que eu estou passando, não tem faltado nada. E quando chega o momento de fazer alguma coisa que eu não estou em condições de fazer, que não tenho dinheiro para fazer, de repente chega a provisão. Eu estou falando de algo para você agora que eu estou vivendo. Eu estou vivendo milagres de Deus. Eu estou vivendo promessa de Deus nesse momento, queridos. Deus não tem deixado faltar nada, simplesmente nada. As minhas necessidades estão sendo supridas. É uma promessa que está escrita no livro de Mateus, eu acabei de ler. Eu tenho buscado a Deus, eu tenho meu tempo de oração, eu tenho meu tempo a sós com Deus. Não sou melhor do que você, não sou melhor do que ninguém. Mas isso me fortalece. E isso abre portas para que Deus envie a provisão. Querido, eu escuto, vou fazer um parênteses aqui. Você não precisa cair em conversa de homens que você tem que fazer isso, que você tem que dar isso, que você tem que dar aquilo, que você tem que entregar tudo. Não, queridos. Você precisa ser fiel a Deus, você precisa buscar Ele em primeiro lugar e andar segundo a sua palavra. É isso, querido. E as tuas necessidades serão supridas. É isso que eu ensino na igreja que eu sou pastor. É isso que eu ensino para minhas ovelhas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Procure a justiça de Deus. Leia a Bíblia. E viva. É difícil, pastor, mas tenta, procura. E você vai ver que Deus vai suprir as tuas necessidades. Aleluia. Deus tem interesse por cada parte da sua vida. Quando você se dedica a agradar a Deus, Ele cuida de suas necessidades. Você pode não ser rico, mas Deus providenciará aquilo que você precisar no tempo certo. É isso que eu estou falando, querido. Você não precisa ser rico. Você não precisa ser melhor. Não estou dizendo aqui que você pode sim procurar ter as coisas, procurar o melhor para você, para a sua família. Mas deixe que o primeiro na sua vida seja o reino de Deus. E Deus vai suprir, queridos. Deus vai suprir. É incrível. É incrível. Eu olho e digo, Senhor, eu vou precisar disso. Mas eu não estou em condições agora. Quando de repente eu recebo um telefonema, um pastor liga para mim, um irmão da igreja, que eu sou pastor, liga para mim e traz aquilo. O que é isso, querido? É provisão de Deus. É provisão de Deus. Eu estou vivendo nesses últimos 3 anos o milagre de Deus. Provisão. Não estou dizendo que eu fico parado, não, queridos. Não estou dizendo isso. Eu faço o que eu tenho que fazer. E quando eu chego no meu limite, eu coloco na mão de Deus.
E Deus provê, queridos. Eu vou tirar, se Deus permitir, eu vou tirar uma terça-feira só para me dar o meu testemunho, que é viver na providência de Deus. O que é viver na dependência de Deus. Tenho muito que aprender ainda, queridos. Estou aprendendo, mas ainda tenho muito que aprender. Mas eu posso te garantir uma coisa, queridos. Viver na dependência de Deus é muito melhor do que viver na dependência de homens. Amém, queridos? Uma outra coisa, uma outra promessa de Deus para mim e para a sua vida é a proteção. No Salmo 91, versículo 10 diz assim: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Amém, queridos? Embora haja desafios e lutas, Deus nos protege do mal e das desgraças. Aquele que crê em Deus recebe a promessa de proteção. Creia no Senhor e nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Queridos, aqui onde eu moro é um lugar que já foi muito perigoso. Não estou dizendo que ainda não é, mas já foi um lugar muito perigoso. Tinha arrastão direto aqui. Aqui chegou um tempo que a vizinhança fazia uma escala. 3 dormiam, 3 ficavam acordados e os outros dormiam. No outro dia, aqueles 3 que ficou acordado dormiam e outros 3 ficavam acordados, pastorando, de alerta, para avisar. Tem um grupo da WhatsApp que era um sinal de alerta. Querido, mas hoje, mais calmo, e um dia, chegou uma mensagem no grupo e eu fui ver, e uma pessoa está dizendo assim no grupo, eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi que já faz algum tempo que o nosso setor aqui está calmo. E uma outra pessoa respondeu, se você não sabe, eu vou te dizer por que é. É porque existe um pastor aqui na nossa rua, existe uma igreja aqui no nosso bairro que ora por nós. Não estou dizendo, querido, que sou melhor do que ninguém, não. Mas eu estou dizendo que é o efeito da oração. Toda noite eu oro por esse lugar, eu oro pelos meus vizinhos, eu oro pela minha família, eu oro pela proteção da minha casa. Graças a Deus. Graças a Deus acabou os arrastão. É isso, queridos. O Salmo 91 deixa bem claro: nenhum mal chegará e desgraça alguma chegará à sua casa. É isso, queridos. Se você crê nas promessas de Deus, toma posse. Toma posse. Toma para ti. Mas se lembre que primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Uma outra promessa: Deus promete dar sabedoria a quem não tem. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Está lhe faltando sabedoria? Pede a Deus e Ele te dá. Está faltando paciência? Pede a Deus e Ele te dá. Está faltando direção? Pede a Deus e Ele te direciona. Deus é a fonte de toda sabedoria. Se você procura por sabedoria, busque a Deus e peça-lhe pois somente Ele pode conceder a sabedoria e o discernimento. Só Deus pode te dar a verdadeira sabedoria. Se você lê o livro de Provérbios, Salomão, ele fala muito sobre essa sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio segundo a Bíblia, e eu acredito, foi o homem mais sábio que já existiu na terra, desde o primeiro homem até o último que vai existir, se Jesus não voltar. Foi o homem mais sábio. Mas sabe por quê? Porque um dia ele chegou diante de Deus
com sinceridade de coração, e fez o que Deus lhe mandou, fez um palácio à casa de Deus, e Deus chegou para ele em sonho e disse: Salomão, pede-me o que tu quiser, que eu vou te dar. Salomão tem uma oportunidade única. Salomão tem uma oportunidade de que todos nós queríamos, de pedir, de Deus chegar para mim, para ele e dizer: Salomão, me pede o que você quiser, me pede, que eu vou te dar. Salomão podia ter pedido riqueza, Salomão podia ter pedido para Deus afastar os seus inimigos, levar para longe, mas não. A única coisa que Salomão pediu a Deus foi: Senhor, me dê sabedoria para cuidar do seu povo. Lá no livro de 2 Reis, você vai ver isso. Depois da morte de Davi, Salomão assume o reinado. E Deus disse para Salomão: porque tu não me pediste riqueza, porque não me pediste para exterminar os seus inimigos, eu vou te dar. Você será o homem mais sábio de toda a terra. E Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra. E foi o homem mais rico, porque com a sabedoria dele ele adquiriu riqueza. Davi reinou 40 anos e não enfrentou uma guerra. Por quê? Porque ele foi sincero com Deus. Ele pediu algo para Deus que ele não tinha. Pediu sabedoria e Deus deu. E com a sabedoria ele se tornou o homem mais rico de todos os tempos. O homem mais sábio de todos os tempos. Fez besteira na velhice? Fez. Mas ele foi. E a sabedoria que Deus deu para ele, ele dá para você. Ele dá para mim. Basta nós sermos sinceros com ele, abrir o nosso coração e pedir. Amém, queridos? Outra coisa que Deus promete para mim e para você é a prosperidade. Livro de Jeremias 29, versículo 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. É Deus que está prometendo, mas Ele não está pedindo nada em troca. O que é que Ele quer em troca? A nossa fidelidade, a nossa busca constante por Ele, a nossa adoração a Ele. É, queridos. Deus não está mandando você pegar teu carro e dar para Ele que Ele vai te dar 2. Deus não está pedindo para você dar a sua casa para Ele que Ele vai te dar 2. Isso não é evangelho. Ele está dizendo: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Prosperidade, eu já falei aqui num desses tópicos, a verdadeira prosperidade é você ter paz, é você se deitar e dormir. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, você ter paz no teu coração. Você não ter pensamentos destruidores. Não. Porque quem não tem essa paz de Deus, quem não tem essa prosperidade de Deus, tira a vida. Entra em desespero, entra em pânico. Mas a prosperidade de Deus, ela te dá paz. Ela te dá sossego. Ela te dá alegria. Leia a Bíblia. Se você não quer ser enganado por homens, leia a Bíblia. E se você não conseguir entender, ora pedindo a Deus sabedoria e revelação daquilo que você está lendo, que Ele vai te dar. Amém, queridos? Deus quer abençoar nossos planos. Ele oferece-nos mais do que
do que bens materiais. Lembre que ser próspero é ter uma vida abundante. Quem ama a Deus é próspero e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você ama a Deus e você dedica tudo a Ele, os teus projetos, vai ser bem-sucedido. Os teus planos vão ser bem-sucedidos. Mas deixa Ele guiar, deixa Ele direcionar. Porque Ele sabe os planos que tem para mim e para você. São planos de bem, são planos de paz, são planos de alegria, são planos de prosperidade. Mas a prosperidade bíblica, não prosperidade do evangelho fajuta que muitos estão pregando por aí. Ele promete algo interessante, queridos. Ele promete um coração novo. Oh, aleluia! Livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Foi isso que Deus fez comigo. Ele tirou de mim um coração duro, um coração mau, um coração invejoso, um coração amargurado, um coração triste, um coração parado. E colocou em mim um coração novo, um coração de carne, um coração flexível, um coração de amor, um coração de alegria. É isso, queridos. Deus colocou no meu coração amor pelas pessoas, amor pelas vidas que estão perdidas, que precisam de ouvir essa palavra da salvação. Ou você acha que se não fosse o amor de Deus na minha vida, se não fosse a compaixão de Deus na minha vida, eu estaria aqui falando disso aqui para você? Com certeza não, queridos. Quantos anos eu passei fora disso aqui, filho de pastor, mas fora dos princípios de Deus. E eu paguei o preço. E o preço que eu paguei foi alto. Mas Deus me resgatou. E durante esses 25 anos eu tenho aprendido cada dia buscar mais e mais a presença de Deus, buscar mais e mais o reino de Deus e a sua justiça, e procurar viver. Pastor, você não tem defeito? Não... Com certeza eu tenho defeito, com certeza eu cometo erros, mas eu procuro não cometer. E se eu cometo erros, se eu magoo alguém, eu reconheço isso, eu peço perdão. É isso. É o coração novo. Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Tirou um coração odioso e colocou um coração de amor, queridos. E é com muito amor que eu estou aqui falando para você nessa noite. Amém, queridos? No livro de Ezequiel, eu já li, Deus renova. Deus quer renovar a nossa mente e dar-nos um novo coração, um coração livre de mágoa, de amarguras e de maldade, um coração moldável, amável e obediente a Ele. É só isso. Um coração obediente a Deus. Um coração que louva e adora a Deus, não importa a dificuldade. Não importa o momento que você estiver passando. Não importa o momento que eu estou passando. Não importa. O momento sempre é tempo de louvar e adorar a Deus. É sempre o tempo de buscar o reino de Deus e a justiça dele. E ele acrescentará. Queridos, mais uma vez eu quero dizer para você, eu estou vivendo isso nesse período da minha vida. Em nome de Jesus. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. No Salmo 89, 34 diz:
não violarei a minha aliança, nem modificarei as minhas promessas nem modificarei as promessas dos que saíram dos meus lábios. Pronto. Deus, ele não muda. Se Deus te prometeu, e se foi ele que te prometeu, eu te digo uma coisa: espere, persevere, busque o reino dele e a justiça dele. E quando você menos esperar, você vai cantar o hino da vitória com a chegada, o cumprimento da promessa, em nome de Jesus. Deus cumpre as suas promessas. Ele não é homem para que minta. Para Deus tudo é possível. Não existe promessas demasiado difíceis para se cumprir. O que Deus prometeu será cumprido, pois sua palavra não muda. Creia nas promessas que ele te fez e você verá se cumprir, em nome de Jesus. Querido, eu encerro esse programa nessa noite dizendo para você: não desista das promessas que ele te fez, porque todas as promessas que ele te fez, você não vai morrer sem vê-la cumprir, em nome de Jesus. Amém, querido? Quero orar mais uma vez para encerrar esse programa, orar por você e pela sua família, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, a tua palavra ela foi ministrada, mas eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo possa estar ministrando aos corações de cada um dos meus irmãos que nos acompanharam pela internet, aqueles que posteriormente vão assistir esse vídeo, que o Senhor esteja abençoando, que eles possam, meu Pai, contemplar com seus olhos físicos, meu Pai, cada promessa sendo cumprida nas suas vidas, Senhor. Pai, eu quero abençoar cada família, Senhor, cada pessoa, cada homem, cada mulher, meu Pai, que tem guardado esse tempo, Senhor, para assistir esse programa, Senhor, que as tuas bênçãos alcancem as casas de cada um, ó Pai, e que todos possam ter uma noite de sono tranquilo, Senhor, que tudo, ó Pai, que foi feito aqui, foi feito para o louvor da tua glória, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, mais uma vez eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja. Eu sou o pastor Edson Magalhães, sou pastor da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nossos cultos aos domingos começam às 18 horas. Se você quiser nos conhecer o nosso trabalho, você será sempre muito bem-vindo. A sua presença vai ser grande bênção para nós e você vai sair de lá abençoado por Deus. Que Deus te abençoe e até terça-feira, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.